Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as relações entre o tempo e a história. Se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Eu já vou pedir para você se inscrever aí embaixo, deixar o seu gostei e, por favor, deixe seu comentário aí com alguma pergunta, com algum comentário, com alguma explicação. Vai ser um prazer enorme responder você. E, por favor, acompanhe aí nosso canal com outros vídeos aí semanais sobre história e geografia e fiquem à vontade. A gente pode pensar um pouquinho tempo, né? O tempo, ele acontece, né? Naturalmente, né? O sol nasce, o sol se põe, a lua vem de noite, atravessa o céu, dia seguinte amanhece, entardece, anoitece. Você tem a primavera, o verão, o outono, o inverno. A gente tem o quê? O tempo ocorre naturalmente, né? O conceito de tempo, ele é um tempo natural, né? O tempo já existia antes do homem falar, olha, isso é o dia, isso é uma semana, isso é o mês. Aliás, isso é fevereiro, isso é março. Então o tempo ele já existia, então a gente chama esse de tempo natural. E ele ocorre independentemente da vontade do homem, né? Não tem lá o sol do Teletubbies nascendo, né, e cantando bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, né? Não tem, não existe. Você tem aí um processo que acontece naturalmente, o tempo é natural. E o ser humano passou a dar nome para isso e chamou de tempo. E passou a criar formas de tentar controlar esse tempo, né? Então paramos para pensar um pouquinho sobre o que é a medida do dia. O dia é o tempo que você tem a claridade do sol. A noite é quando você não tem a claridade do sol. E o tempo que se demora são aproximadamente 12 horas em cada um deles. O que é a hora? Né? Aí eles vão parar para criar todo esse tipo de processo ao longo do tempo. O ser humano criou esse tempo artificial, né? E a gente inventou relógio de areia, relógio de água, relógio de sol, né? A gente criou, por exemplo, a contagem de um ano. Pensa lá nos sumérios, que criaram o primeiro calendário astronômico, né, de 360 dias, como sendo um ano, né, que é o período que aquele mesmo conjunto de estrelas dava a volta naquilo que eles podiam observar nos seus zigurates. A gente já falou um pouquinho sobre isso, dá uma olhadinha no canal. Então, a gente criou formas de controlar o tempo. A história vai trabalhar principalmente com o tempo artificial, né? Então a gente vai dar nome para esses anos, a gente vai chamar de década, de século, de milênio, né? A gente vai utilizar esses conceitos de tempo artificial, a gente vai para esse tempo que nós passamos a controlar culturalmente. E os relógios também foram se desenvolvendo, né? Que a gente saiu daquele relógio de sol, de areia, as ampulhetas, e a gente passou a criar relógios mais precisos com o desenvolvimento da tecnologia, da própria Revolução Industrial, né? Relógios mais tecnológicos e que podiam medir não mais só as horas do dia, mas a gente criou uma fração menor, os 60 minutos, os 60 segundos, os milésimos de segundo, e a gente passou a criar formas mais pequenas, e eu vou usar esse termo, mais pequenas de tempo, frações minúsculas que são frações, flashes de segundo, que você não consegue nem conceber a existência dele. Ele já passou, ele já foi do passado. Então, além dos relógios que a gente foi inventando para poder controlar porções cada vez menores do tempo, a gente também criou uma forma de organizar os anos e criamos os calendários, né? Então, a gente tem, por exemplo, os calendários são baseados por conta da sua questão da cultura, né? Então, você tem uma série de marcos históricos que vão ser escolhidos por aquela cultura para definir o que é o início daquele calendário e a contagem do que a gente considera os anos a partir daquele contexto, certo? Então, a gente vai falar de alguns tipos de calendário para a gente poder estabelecer essa diferença cultural entre os povos. O calendário mais conhecido e mais utilizado, né, inclusive comercialmente, é o calendário cristão gregoriano, né? É o calendário que vai ter como base do seu calendário o nascimento de Cristo. E aí se estabelece como marco o ano 1 depois de Cristo como nascimento
de Jesus, e a partir dali, tudo que veio depois é depois de Cristo e tudo que veio antes é antes de Cristo. Hoje a gente tem esse calendário, e é o calendário que é comemorado comercialmente, mundialmente, no dia 1º de janeiro, é considerado o calendário geral. Então a gente tem, por exemplo, outros calendários que são baseados na cultura ou na religiosidade daquele local. Então, por exemplo, o calendário judaico. Qual que é o marco para o calendário judaico? A criação do mundo. Então, com a criação do mundo, eles consideram o início dos tempos, e é uma vertente religiosa, uma vertente que vai trabalhar com essa questão cultural. No calendário tradicional judaico, nós estamos nesse ano de 2023, para o calendário cristão, nós no calendário judaico estamos no ano de 5.783 da criação do mundo. Ao mesmo tempo também a gente tem o calendário chinês, que vai ser um calendário criado na antiguidade, e que para eles estão numa outra contagem de tempo baseado na formação do Império Chinês, né? E aí o ano para eles, que é comemorado no ano de 2023, é o ano de 4.660, né? No calendário deles. Lembrando que isso é a nomenclatura que se dá para aquele ano, naquela cultura, naquela religiosidade, naquela celebração. E por último, mas também não menos importante, a gente tem o exemplo do calendário muçulmano, né? O calendário muçulmano, ele é considerado como marca do início do calendário muçulmano a Hégira, que é a fuga de Maomé de Meca para Medina, que acontece no nosso calendário em 622 depois de Cristo, e para os muçulmanos é o marco inicial do calendário deles, que é o ano 1. E aí, com isso, para os muçulmanos, esse ano é o ano de 1444, certo? Então, nesse sentido, você tem um calendário geral global, que é o comercial, que é o cristão, mas as culturas locais têm os seus calendários e têm as suas variações regionais e as suas variações locais, que permitem que se controle o tempo de formas diferentes. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com os seus amigos, por favor, e lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a CLIO.